O Mito do Empreendedor é o livro que a gente está estudando aqui no canal do E-Commerce. Nosso objetivo é trazer materiais, aulas, vídeos pontuais que envolvam empreendedorismo, especialmente essa visão de negócios online. Eu sou sócio da VegPet, que é uma empresa que vende produtos saudáveis e ecológicos para pet. A gente tem uma marca de produto própria chamada Bicho Green, que é a única ração vegana no Brasil para cão e gato. E eu fiz toda a jornada, desde criar o MVP, conseguir fazer uma rodada de investimento, expansão da linha, tração dos canais, e fiz várias palestras e participei também de revistas, de matérias, eventos de startup. E o objetivo é trazer casos para que a gente possa estudar os livros e pensar na aplicabilidade prática dos conceitos. A gente chegou no capítulo 11, que ele vai falar do Programa de Desenvolvimento de Negócios. A gente está naquela parte que é a parte 3 do livro. Então, se você não viu algum dos outros vídeos, volta um pouquinho para que a gente possa estudar juntos, né? A parte 3 ele fala, criando uma empresa, uma pequena empresa que funcione, processo de desenvolvimento de negócios, programa de desenvolvimento de negócios, aí vem os objetivos principal, estratégico, organizacional, gestão pessoal, marketing e sistemas. E aí ele começa o programa de desenvolvimento de negócios falando, eu lhes digo, meus bons amigos, que quando melhorarmos na prática do golfe, passamos a perceber em toda parte coisas que aprendemos no esporte, a virtude da disciplina, o aumento da habilidade manual, mais força e conhecimento. Todos esses poderes especiais passam a fazer parte da vida. Michael Murphy, Golf in the Kingdom. Olhando para a parte aqui, ele vai trazer uma introdução. Eis a tarefa. Pensar na sua empresa como se fosse o protótipo para outras 5.000. Imagine que vai chegar alguém disposto a comprar a empresa, mas somente se ela funcionar bem. E se funcionar sem muito trabalho e sem a sua presença. Pense nesse momento. Imagine o seu sorriso enquanto diz: vou mostrar como funciona bem. Você sabe que isso é verdade e que o potencial comprador nunca viu uma empresa que funcionasse tão bem. Imagine-se mostrando as instalações, explicando cada setor e sua interação com os outros. Imagine-se descrevendo as novas soluções de sistemas criadas para resolver problemas, a quantificação dos resultados e a orquestração dessas inovações para que produzam sempre o mesmo efeito. Imagine-se apresentando o recém-chegado ao seu pessoal, que orgulhosamente fala de suas responsabilidades. Imagine como o potencial comprador fica fascinado pela ordem, pela previsibilidade e pelo controle impecável. Imagine os resultados do seu programa de desenvolvimento de negócios. O programa de desenvolvimento de negócios é o processo passo a passo por meio do qual a sua empresa, já existente ou em fase de criação, transforma-se em modelo perfeitamente organizado para milhares iguais a ela. O programa de desenvolvimento de negócios representa o veículo para a criação do protótipo de franquia e compreende 7 etapas distintas. Objetivo principal, objetivo estratégico, estratégia organizacional, estratégia de gestão, estratégia de pessoal, estratégia de marketing, estratégia de sistemas. Vamos começar. A ideia do livro, ele traz essa abordagem de você pensar o seu negócio como se fosse um modelo a ser franqueado, para que você tenha vários processos, vários planejamentos, que eles possam ser replicados independente da região e você tenha essa previsibilidade de resultado. Objetivo principal. A principal característica do ato intencional é a existência de um propósito a ser alcançado, a clara visão de um objetivo. Robert Assagioli, o ato da vontade. Duvido que a essa altura
você se surpreenda se eu disser que a empresa não ocupa o primeiro lugar na sua agenda. Quem está no primeiro lugar é você. Penso que nem vai se surpreender caso eu diga que a empresa não é a sua vida, embora possa desempenhar um papel de importância significativa. Antes, porém, de determinar que papel é esse, pergunte-se: o que valorizo mais? Que tipo de vida eu quero para mim? Como é a vida que desejo? Quem eu quero ser? O seu objetivo principal é responder a todas essas perguntas. Vamos raciocinar por outro ângulo. Imagine que está para vivenciar uma das ocasiões mais importantes da sua vida. Tudo vai acontecer em um salão suficientemente amplo para acomodar todos os seus amigos, parentes, parceiros de negócios. Todos aqueles que são importantes para você e vice-versa. Imaginou? As paredes estão cobertas de tapeçarias douradas, a iluminação foi reduzida, muito suave, lança um brilho confortável sobre o rosto dos convidados que aguardam com grande expectativa. As cadeiras são delicadamente estofadas com um tecido dourado que combina com as tapeçarias. Sobre o chão há um tapete dourado felpudo. Perto da entrada do salão há um estrado e sobre ele uma mesa belamente decorada com velas acesas nas extremidades. Em cima da mesa, bem no meio, vê-se o objeto que é centro das atenções. Uma caixa grande, brilhante, bem trabalhada. E dentro da caixa está você, rígida como uma pedra. Vê-se deitada na caixa. Repare que todos os presentes têm lágrima nos olhos. Agora escute. Dos 4 cantos do salão vem a sua voz gravada. Consegue ouvir? Você se dirige aos convidados, está contando a sua história de vida. Que enredo gostaria que a história tivesse? Eis o seu objetivo principal. O que gostaria de dizer sobre a sua vida quando for tarde demais para mudar? Eis o seu objetivo principal. O que gostaria que estivesse escrito no roteiro a ser lida para os que comparecerem ao seu funeral? Eis o seu objetivo principal. Uma vez redigido o roteiro, basta torná-lo verdade. Basta viver a vida de acordo com a importância que ela tem. Basta levar a vida a sério. Criar e agir intencionalmente para que a sua vida seja o que você quer. Simples? Sim. Fácil? Não. Mas absolutamente essencial se quer que os seus negócios signifiquem mais do que trabalho. Porque se quiser que a sua empresa seja mencionada naquele texto do seu funeral, se quiser que ela dê uma contribuição importante para a realização do seu sonho, se quiser que ela se torne parte significativa do seu objetivo principal, terá que informar a ela que objetivo é esse. E como fazer isso se nem você sabe qual é? Percebe a importância do objetivo principal para o sucesso da empresa? Como você pode viver sem saber como quer que seja a sua vida? Como se decidir pelo primeiro passo? Como avaliar o progresso? Como analisar em que ponto estava? Como descobrir até onde foi? Como saber até onde lhe falta ir? Sem o objetivo principal, isso é praticamente impossível. Tal como acontece às empresas maduras, as pessoas notáveis, a meu ver, são aquelas que sabem como chegaram aonde estão e o que precisam fazer para alcançar o que pretende. Pessoas notáveis possuem uma visão própria da vida e comportam-se de acordo com ela dia após dia. Elas trabalham pela vida e não para sobreviver. Vivem o presente de acordo com a sua visão do futuro. Comparam o que realizaram ao que pretendiam realizar e, se houver disparidade, não esperam muito para corrigi-la. Acredito que a verdadeira diferença entre as pessoas notáveis e as outras está no fato de as primeiras criarem sua vida ativamente e as últimas se deixarem levar passivamente pela vida. É a mesma diferença que existe entre viver plenamente e apenas existir, entre viver com propósito e viver por acidente. Vou usar mais uma vez as palavras do Dom Juan, dessa vez em Uma Estranha Realidade, de Carlos Castaneda. A diferença entre um guerreiro e um homem comum
é que o guerreiro vê em tudo um desafio e o homem comum vê em tudo uma bênção ou uma maldição. Portanto, antes de abrir uma empresa ou antes de ir trabalhar amanhã, faça a si mesma as seguintes perguntas. Como eu quero que seja a minha vida de um modo geral? Como quero que seja a minha vida no dia a dia? Que aspecto da minha vida eu gostaria de poder dizer que eu conheço a fundo? Como gostaria de me relacionar com a família, os amigos, os parceiros de negócios, os clientes, empregados e a comunidade? O que eu gostaria que as pessoas pensassem de mim? O que eu gostaria de estar fazendo daqui a 2 anos? E daqui a 10 anos? E daqui a 20 anos? No fim da vida? O que especificamente eu gostaria de aprender durante a vida? Espiritualmente, fisicamente, financeiramente, tecnicamente e intelectualmente. E sobre relacionamentos? De quanto dinheiro preciso para fazer o que pretendo? Quando vou precisar dessa quantia? Essas são algumas das perguntas que você deve responder para encontrar o seu objetivo principal. As respostas representam o padrão a ser utilizado para avaliar o seu progresso. Sem esses padrões, a vida segue sem rumo, sem propósito, sem significado. Assim, o objetivo principal é a visão necessária para trazer a empresa à vida e levar vida à empresa. O objetivo principal oferece propósito, energia e incentivo para enfrentar a luta diária. Eis o que estava errado na minha empresa, a Sara quase gritou. Eu. Como eu pude ser cega, não enxergar uma coisa tão óbvia? Não seja tão severa com você, eu disse. Somos todos cegos de vez em quando. Bem-vinda ao clube. Vou lhe contar uma história. Aos 40 anos de vida, a vida daquele jovem parecia sem rumo. Nunca havia buscado realmente uma carreira. Sua vida não tinha propósito. A universidade não passara de uma ilusão. Depois de um ano na UCLA, sem encontrar matéria que lhe interessasse, desistiu. Quando o garoto tinha estudado música brilhantemente, dizia-se. Mas na idade adulta, faltara-lhe vontade de prosseguir. Muitos assuntos atraíam sua atenção. Música, religião, misticismo, poesias, drogas, pulp fiction, dinheiro, nada por muito tempo. Aceitava os empregos que apareciam e por causa dos talentos naturais e variados que possuía, seu trabalho era bem feito. Mas era um emprego sem futuro. Pelo menos sem um futuro que atraísse. Depois de abandonar a universidade no meio de um curso, foi para Nova York estudar arte, mas logo mudou de ideia e alistou-se no exército, sendo mandado para a Coreia. Com a morte súbita do pai, precisou voltar para casa e cuidar da mãe e 2 irmãos mais novos. Algum tempo depois, ele conheceu uma mulher maravilhosa e viajou com ela para a Europa, percorrendo os países de motocicleta. Para sobreviver, tocava saxofone nas ruas e desenhava figuras religiosas em frente às igrejas. Finalmente, sem dinheiro e cansado da brincadeira, os dois foram repatriados pelo governo dos Estados Unidos. Em Nova York, um motorista de táxi os contratou para levar seu carro até Los Angeles, onde seria entregue ao novo dono. Aos 25 anos, ele casou com essa companheira, com quem teve 2 filhos. O casal se mudou para São Francisco, onde ele trabalhou tocando saxofone, eventualmente e vendendo enciclopédias, para sustentar a família. O tempo passou. Ele já não era tão jovem, a vida se tornou uma batalha constante. Depois de muitas discussões por causa do alcoolismo e da infidelidade da mulher e de falta de objetivo dele, tudo acabou em divórcio. Ele logo conheceu uma moça muito mais jovem, com aquele brilho no olhar que a ex-mulher tinha perdido. Ela lia seus poemas e se emocionava, ouvia sua música e gostava e se satisfazia em ficar ao lado dele, em silêncio. Embora continuasse a vender enciclopédias e sentisse falta de estar ligado a algo com propósito, sofrendo secretamente por isso, sua vida teve uma virada positiva com a chegada daquela jovem, que veio a tornar-se sua segunda mulher. Ele deixou de vender livros e voltou a estudar, optando pela área da construção civil, de modo que pudesse trabalhar com as mãos e não com a palavra. Mudou-se com uma nova e cordata mulher para o sul da Califórnia e passou a equilibrar-se em empregos dos quais era despedido antes mesmo de aprender o ofício. Àquela altura, lá pelos 30 e tantos anos, ele tentava iniciar uma carreira dominada por jovens 20 anos mais novos do que ele, que o achavam estranho.
Sua barba chegava ao peito e os cabelos tocavam os ombros. Ele escrevia poemas à noite, tocava jazz nos fins de semana, comia burrito com os colegas mexicanos, fumava maconha nos fins de tarde e sonhava desesperadamente com o futuro, quando se unira à mulher para comprar 8 hectares de terra no condado de Mendocino, construir uma casa com as próprias mãos, formar uma família e levar as filhas do primeiro casamento para morar lá. O casal tinha uma casa pequena, de quarto e sala, em Santa Ana, Califórnia, uma picape Chevy 52 e junto ao dog alemão chamado Dan e ao pequeno poodle chamado Murray, formavam uma comunidade que parecia, na época, muito perto do que devia ser a vida perfeita. Mas como tudo que é bom dura pouco, nosso homem mais velho, perseguido pelos demônios de alguma inspiração indefinível, decidiu voltar para o norte, já que haviam economizado o suficiente para viver como queriam. Tinham as mãos castigadas pelo trabalho honesto, o belo corpo trabalhado, queimado de sol, a cabeça cheia da poesia que criava, da música que tinha recuperado e da maconha que havia fumado. Sabendo que era a hora de tornar-se empreiteiro, papel para a qual vinha se preparando havia 3 anos, com um bom empurrão, estaria a caminho do que considerava a melhor solução para a sua vida, até então imperfeita. Ele, a mulher, o dog alemão Dan e o poodle Murray, e tudo que for acumulado durante os anos de trabalho com as mãos, e não com a palavra, no sul da Califórnia, amontoaram-se na picape Chevy 52, rumando para São Francisco, de onde tinham saído não fazia muito tempo. Foi quando se deu a grande mudança e o imprevisível aconteceu. Nosso herói, então com 38 anos, sua jovem mulher e os cachorros, foram convidados a morar temporariamente com a irmã dele e o cunhado, até que se concretizasse a compra da propriedade. O cunhado sugeriu que, enquanto não se instalasse definitivamente em Mendocino, seguindo sua verdadeira vocação, ele colaborasse com a sua pequena agência high-tech de publicidade, prestando aos clientes consultoria em uma área na qual era especialista: vendas. Todo mundo acreditava na ideia do nosso herói, ninguém duvidava. Cheio do forte idealismo que povoara sua juventude, ele certamente realizaria sua visão. Os 8 hectares eram praticamente seus, só faltava assinar. Claro que havia ainda a licença de construtor e uma parte do dinheiro, mas esses não eram obstáculos insuperáveis. Ali estava um homem cuja vida contrariava a razão. O que resolvia fazer, fazia. E bem, embora logo se cansasse, porque decidia que seria assim. Para os amigos e a família ele era, se não inexplicável, pelo menos digno de nota. Algumas vezes com espanto, outras com pena, mas nunca sem surpresa. Afinal, como saber o que faria em seguida? De certa maneira, todos a seu modo o invejavam. Dá para acreditar? Ele era invejado porque parecia livre, apesar das situações difíceis em que vivia metido e da falta de rumo. Mesmo com a sua extravagante e às vezes perigosa filosofia, não havia como negar que aquele homem, embora estivesse envelhecendo, talvez precipitadamente, vivia uma aventura romântica do tipo descrito em filmes. Pelos padrões comuns, ele vivia à beira do abismo. Era um sujeito às portas da meia-idade, de barba longa, com uma mulher jovem, 2 cachorros e uma picape, sem casa própria, querendo instalar a família em uma propriedade que provavelmente não conseguiria manter sem a menor desconfiança de que algo de errado houvesse em seu sonho e de que tivesse prestes a embarcar na escada rolante que o levaria a algum lugar para o qual se achava completamente despreparado. Ele deu um passo à frente e foi uma surpresa. Graças às boas intenções do cunhado, nosso herói foi, de repente, lançado em um mundo que, a julgar por seus conhecimentos, poderia estar localizado em outro planeta, Vale do Silício. Viu-se trabalhando com empresários tech cujas empresas tinham nomes que ele mal conseguia pronunciar e fazendo coisas que nem sabia que existiam. Ele ficou abalado com o tamanho da própria ignorância. No entanto, algo lhe dizia para ficar. Como você pode me ajudar? Perguntavam. Não sei, ele respondia. O que você sabe a respeito do meu negócio? Nada. Os empresários olhavam longamente para ele, que sustentava o olhar, e pensava. Por que não pensa primeiro e depois me procura? Perguntavam. Ele concordava e cumpria, porque sabia que havia alguma coisa.
Estamos falando de um sujeito que vendia enciclopédias à noite quando as pessoas estavam diante da televisão ou mesa do jantar. Elas olhavam com suspeita aquele homem que chegava de repente, espalhando livros e cartazes vivamente coloridos que mostravam os mapas, as transparências do corpo humano, a interminável lista de assuntos, as maravilhas do mundo, até então sonegadas aos cidadãos comuns, e prometendo que as crianças, nascidas ou por nascer, teriam instrução e conhecimento, bem antes da era da informação. Os olhos muito abertos daquelas pessoas se iluminavam diante das imagens coloridas que mostravam tantas possibilidades, quase a seu alcance, dependendo apenas de uma decisão. Ele chegou tarde e fez seu ato diante de Frank e Marge, até que Frank, com um último suspiro, perguntou meio sem jeito: "E aí, Marge, o que acha? Vamos comprar?" Sem uma palavra de encorajamento para Marge, e muito menos para Frank, nosso herói de 30 e poucos anos esperava imóvel pelo imprevisível, inevitável sim ou não. Fosse qual fosse a resposta, ele deixaria a casa e, se tivesse sorte, faria nova tentativa, dessa vez com Ben, Mary e os filhos, que fariam bagunça em suas gravuras. Para aquele sujeito, o Vale do Silício era um milagre. Trabalhar durante o dia, e ele foi. O tempo todo sentindo-se um incapaz, nada sabendo do mundo daquela gente, de seus negócios, das coisas estranhas que fabricavam lá, das caixinhas pretas de significado enigmático, o que existia naqueles cérebros exóticos, pequenos e amalucados. Muito longe de sua experiência com mesas, poesia, música, construção, convencimento e conclusão de pedidos. No entanto, intuitivamente, ele sabia que possuía algo de que os outros precisavam. Sabia que havia à sua espera algo que a sua vida peculiar, de muitas maneiras inusitadas e inexplicáveis, lhe havia preparado. Algo que somente seria apreciado por quem tivesse vivido fazendo isso e aquilo, em um estado inconsciente, catastrófico, totalmente desorganizado, mas sempre com paixão. Foi então que a cortina subiu, a cortina entre o mundo dele e dos outros, especialmente, porém, a cortina que o separava dele mesmo, a cortina que o separava de sua vida. A certeza chegou tão subitamente que o deixou tonto. Ele não entendia os negócios daqueles indivíduos, mas eles também não. E naquele assustador instante, de verdade, nosso herói renasceu. Descobriu uma vida inteiramente nova. Com a descoberta da nova vida, surgiu pela primeira vez certo propósito: nunca mais deixar que a cortina descesse. Nunca mais deixar que a cortina escondesse o que havia atrás dela. O mundo não era como ele imaginava. Os outros não sabiam o que ele pensava que eles soubessem. Tudo estava envolto em mistério, como sempre sentira, e ele não era o único a não entender o que se passava. Foi isso que ele descobriu no Vale do Silício. Tudo dependia da interpretação. Ele tinha o palpite de que era tão bom quanto qualquer um. Ó céus, provavelmente melhor. Afinal, ele estivera cara a cara com Frank e Marge. Tinha sobrevivido à pior das piores confrontações. Até um pastor alemão o havia atacado durante uma tentativa de venda, bem na mesa da cozinha. Quem no Vale do Silício podia contar algo assim? Quem tinha sobrevivido a uma experiência dessas e conseguido a venda? Ele saiu da casa com um contrato rasgado e um cheque. Quem disse que caixinhas pretas são perigosas? Quem disse que devia sentir medo de alguma coisa? Quem disse que ele não entendia? Fiz uma pausa para ver se a história tinha tocado Sarah, e ela queria fazer alguma pergunta, mas precisava concluir o relato, então prossegui. Assim, o nosso herói encerrou um capítulo da vida e começou outro. Entrou nos 40 e acabou com o segundo casamento, que a essa altura tinha produzido outra filha, sua terceira. A criança não poderia, como nenhum pode, recuperar um casamento acabado. Durante os anos seguintes, ele se colocou entre os melhores de sua nova profissão. Aprendeu os segredos que considerava escondidos. Casou-se com uma mulher mais gorda do que as outras, teve 2 filhos, travou batalhas às vezes gigantescas com a própria ignorância, superou um obstáculo atrás do outro, escreveu livros, fez palestras pelo mundo, criou uma grande empresa que quase faliu, mas conseguiu recuperá-la. Atirou, golpeou, lutou, brigou, gritou, riu, cantou, amou, sem esquecer uma coisa simples que significava para ele mais do que qualquer outra coisa: a cortina. A cortina. Mantenha a cortina erguida a todo custo.
porque era a cortina que o escondia no escuro. E é o escuro que afasta a luz. O verdadeiro propósito do nosso herói passou a ser a luz, a transparência, a superação dos obstáculos ao conhecimento, estar aberto, acordar, ficar disponível para o que acontece realmente, abandonando falsas crenças. E por uma única razão, a sua vida estava em risco. Esse é o ponto, Sara. Não é a empresa que deve ter medo de perder. É uma coisa muito maior, o seu self. Isso resume tudo. Que verdades as suas cortinas escondem de você? Que enganos a mantém presa ao passado, à escuridão, agarrada a crenças limitadas, fugindo do mundo e da luz que brilha do outro lado da cortina? Enquanto não levantar a cortina, Sara, enquanto não ousar arrancar a máscara do rosto do mundo, enquanto não abandonar a sua zona de conforto, nunca saberá o que falta aqui. E é com você, Sara. Falta você descobrir o outro lado da cortina. Eu sei, porque o homem que eu falei sou eu. Quando a cortina se ergueu, eu aprendi que não há ninguém lá, a não ser você. E essa é uma parte que é o maior dos desafios. Poucas pessoas vão chegar até esse momento aqui do vídeo. Muitos já abandonam antes, eu vejo pelas métricas aqui do YouTube. Porque a vida, numa forma geral, ela é assim. Ela é realmente um filtro e a gente vai passar por diversas situações. A gente parte de pontos de partida bem diferentes, com acesso a oportunidades, tem sorte envolvida no meio, tem timing de mercado, mas o ponto que ele traz, que eu sinto da essência dessa parte, é se a gente não se propuser a realizar a transformação individual de autoconhecimento, aperfeiçoamento, dificilmente a nossa empresa ela vai conseguir prosperar. Porque a pequena e a média empresa ela é um reflexo direto da forma como as pessoas que fundaram aquele negócio se comportam. Então, toda vez que a gente vê alguma situação, vamos resgatar esse capítulo e assistir essa parte de novo para ver quais são os medos que eles estão ali na nossa frente que impedem a gente de fazer algo especial e saber definir o que é esse algo especial também. Quais são os seus objetivos, quais são as suas expectativas, para além do trabalho braçal, do esforço. A gente tem uma cultura que valoriza muito o esforço operacional, sendo que o esforço estratégico às vezes vai te trazer um resultado financeiro melhor e ainda você vai conseguir gerar mais oportunidades, devolver mais para a sociedade, projetos de comunidades sociais, enfim, aquilo que você sente que veio aqui nesse momento do mundo para realizar. Faz a sua inscrição, ativa a notificação, o link do livro ele está na descrição, se você comprar por lá você ajuda o projeto, isso é bem importante e a gente se vê na próxima semana.